Bom dia, galerinha. Bom dia, meu aluno amado. Estamos aqui na terceira aula, portanto, bem-vindos à terceira aula sobre inteligência emocional. Na aula anterior, nós falamos sobre o antifrágil, só que nós não concluímos essa aula, então nós vamos dar continuidade à aula anterior. Então, deixa eu já te falar uma coisa. Se você perdeu por alguma razão a aula anterior, é melhor que você assista a aula anterior antes de assistir essa, porque senão você vai ficar um pouco perdido. Na verdade, é melhor que você assista desde a outra aula, porque temos aqui, hoje é a terceira. A primeira aula foi a introdução, a segunda aula começamos a falar, na introdução falamos dos 4 pilares e as 12 competências da inteligência emocional. Na segunda aula falamos sobre a antifrágil, né? O mundo versátil, volátil, sobre adaptabilidade. E agora, nessa terceira aula, continuamos esse mesmo tema. Antes de entrar na aula, como que foi o teste de vocês? Lembra que no final da aula eu deixei um teste sobre anti-estresse. Então, depois, alguns alunos aí com certeza já me enviaram. Eu estou gravando no mesmo dia, você já notou isso, obviamente, mas eu dividi em 2 aulas para a aula não ficar muito longa. Você viu o barulho lá atrás, né? Você sabe que eu estou no local aqui externo da escola para aproveitar esse cenário maravilhoso, então não dá para evitar determinados barulhos. Passou um cara com sonzão lá nas alturas. Mas vamos lá. Então, qual que é o meu nível de estresse? Foi o teste que eu deixei para vocês. Então, compartilhe aí como que foi fazer esse teste. Vocês gostaram, não gostaram? Foi legal? O que é que isso levou vocês a refletirem sobre suas próprias vidas? Essa é uma boa pergunta, não é? Nessa aula, vamos dar continuidade, portanto, a aula anterior sobre antifrágil. Então, recapitulando rápido, pega lá o slide, vamos repassar os primeiros slides só para recapitular. Primeiro slide foi a missão da aula, que falamos na aula anterior. Aprender como se tornar antifrágil, como saber lidar com esse estresse causado pelo mundo que nos influencia exterior e o interior, né? Essa mudança de rotina, adaptação, etc. E aí, nós soltamos no segundo slide aquela frase que eu falei para você que eu acho sensacional, que é: o caos é a nova ordem para evoluir e se tornar cada vez mais forte. É a partir da crise que nós crescemos. Rapidão. Depois, no terceiro slide, falamos sobre o mundo muvuca, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, universal, que traz para você uma profunda... afeta profundamente, melhor dizendo, as suas emoções, porque você tem essa demanda interior, essa demanda exterior. E no quarto slide falamos sobre a pirâmide de Maslow, ou a nossa pirâmide das prioridades, um pouco invertida, né? As necessidades básicas, depois a necessidade de afeto, a necessidade de segurança e por aí vai. Mas aí entrou na base dessa pirâmide a internet, as redes sociais, esse mundo volátil. E nós paramos justamente no quinto slide falando sobre a tal internet, sobre esse mundo das redes sociais que muitas vezes transparece uma coisa e na verdade é outra, que faz com que você se compare com outras personalidades da internet, e você, se comparando, chega a experimentar um sentimento de frustração, porque você obviamente percebe que a sua vida não é tão maravilhosa como a vida que você está vendo dos fulano, do cicrano e do beltrano na internet, e você entra num ciclo vicioso de frustração. Eu falei sobre alguns índices da OMS de ansiedade e depressão. O Brasil está, infelizmente, no topo, tanto num quanto no outro. Ansiedade é o topo do topo, é o primeiro colocado. E aí, sim, vamos para o slide número 6, tá bom? Agora sim, a aula propriamente dita. No slide número 6, nós vamos reforçar o que dizemos na aula passada, com essa palavrinha, infoxicado. Não fique infoxicado. O que seria infoxicado? O que é intoxicar-se com alguma coisa? Com intoxicação alimentar, por exemplo. É quando você, de repente, consome alguma coisa em demasia. E isso acaba prejudicando você. Você fica intoxicado. Então, infoxicado seria demasia de informações. Você fica intoxicado de tanta informação. Nesse slide tem uma frase do Eric Schmidt, ex-CEO da Google, que ele diz o seguinte: olha, a cada dois dias geramos um volume de dados, de informações equivalente ao que se criava desde o início da civilização até 2003.
Desde o início da civilização até 2003, gera-se a mesma quantidade de dados e informações que se gera a cada 2 dias somente, atualmente. Sobretudo por causa das redes sociais. Eric Schmidt, CEO da Google. Galerinha, é impossível você dar conta de tudo. É impossível você dar conta de todas as demandas. É impossível você absorver todas as informações, aprender todas as informações, colocar em prática todas as informações. Por isso é preciso que você tenha foco. O que é foco? Foco é... Vamos pegar essa garrafa de água aqui. Vamos supor que o meu foco agora esteja nela. O que é foco? Foco é, a partir do momento em que eu foco nessa garrafa, eu tenho que esquecer todo o meu cenário em volta. Eu tenho que desfocar, por exemplo, do mouse, da caneta, do painel, do computador, para focar só na garrafa. Então, o que é foco? Foco é dizer sim para alguma coisa, e à medida em que eu digo sim para alguma coisa, eu digo não para outras tantas. Foco é saber dizer não. Em resumo, eu gosto de falar isso. Foco é saber dizer não. O que é saber dizer não? Se tem muita coisa que está te prejudicando, sobretudo nos dias atuais, em dias de redes sociais, em dias de pandemia e em dias de isolamento social, é imprescindível saber dizer não. Não fique infoxicado, saiba dizer não. Isso é foco. É notório, e você sabe disso. No fundo, você sabe, você tem a intuição para lhe dizer isso. Você sabe que muitas das coisas que você consome te prejudicam nas emoções. Prejudica as suas emoções em alguma medida. Então você sabe que alguma informação, alguma conversa, algum site, alguma pessoa que você segue, algum nível de informação prejudica você nas suas emoções. Mais te traz coisas negativas do que positivas. Você sabe disso. Mas o pior é que você continua consumindo. Então isso é você consumir algo que está te prejudicando e você sabe que está te prejudicando. Então, diga não para essas coisas. Foco é dizer não para algumas coisas e dizer sim para aquilo que te faz bem. Foco. No nosso slide número 7, aí sim, a tal da palavra antifrágil que eu falei para você lá na aula anterior, que eu falaria qual que era o significado. Então, qual que é a proposta dessa aula? Fazer que você se torne antifrágil. E aqui, nesse slide, temos 4 conceitos interessantes. Frágil, robusto, resiliente e antifrágil. Frágil é alguém que se quebra, que se prejudica, que perde, que sai menor de uma situação quando ele entra, quando ele sai do que quando ele entrou. Alguém, por exemplo, que no momento desse de isolamento social, de estresse, de pandemia, de toda essa questão de dificuldade, não consegue se adaptar e fica ruim, fica pior. É alguém frágil. Alguém robusto é alguém que consegue passar por tudo isso, mas não é afetado. Nem positiva, nem negativamente. Ele não fica pior, mas também não cresce, não melhora. É alguém que não é afetado. Resiliente, a nossa terceira palavrinha aí, é alguém que é afetado por essa situação, mas consegue voltar para o que era antes. Resiliente é alguém tal como o bambu. Sabe o bambu? O bambu é uma árvore que ela é flexível de tal maneira que o vento faz com que ela vá até o chão, mas aí depois ela volta. Bambu. Alguém que é resiliente. Resiliente é uma palavra trazida da engenharia, tanto quanto o estresse. O que é resiliente e estresse? Vocês fizeram o teste do estresse, né? É comum fazer-se alguns testes, por exemplo, na fabricação de bolas. Bola de couro. Então, coloca-se uma pressão sobre a bola para que ela fique estressada. O que é estressada? Ela sai do seu formato natural, que é um diâmetro, e ela vai murchando, porque tem uma coisa pressionando sobre ela. Aí se mede qual que é o nível de estresse da bola. Quando essa coisa sai de cima, se ela volta, ela é resiliente. Se ela não volta, ela é estressada. Ou seja, o nível de estresse é medir quanto você tem de capacidade de passar por uma situação que vai te prejudicar muito, igual esse som agora,
e se tornar uma pessoa e voltar para a pessoa que você é. Olha que interessante, é um bom exemplo, né, esse som aí, meu Deus. Então essa é a diferença do estresse e do resiliente. Estresse, ela foi pressionada de tal maneira que ela ficou ali. O resiliente, ela voltou para o formato normal depois que a pressão saiu. E o antifrágil, prof? O antifrágil é o pilar mais alto dos 4. Mesmo diante de toda essa pressão, sair desse cenário uma pessoa melhor. Ele não somente passou por esse cenário, não somente voltou ao seu formato normal, mas também aprendeu alguma coisa. Agregou alguma coisa, se tornou uma pessoa melhor. Um ser humano mais solidário, um ser humano mais generoso, um ser humano melhor nas relações. De alguma forma aquilo, ao invés de lhe fazer mal, lhe fez foi bem. Esse é o antifrágil e essa é a proposta da aula desde o início. Tornar você uma pessoa antifrágil. Nesse slide 7 tem a repetição da frase que nós vimos lá atrás, né? O caos é a nova ordem para evoluir e se tornar cada vez mais forte. Por isso, antifrágil, por isso a importância do caos e da crise. Não tente eliminar completamente, presta atenção nessa frase, não tente eliminar completamente os estressores, porque eles sempre virão e se modificarão, e você terá que lidar com eles. Segundo Alvin Toffler, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Olha que interessante, Alvin Toffler vai dizer que os analfabetos do século XXI não mais serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Aquilo que você sabia lá atrás, hoje não serve mais, e você tem que reaprender coisas novas, habilidades novas. Por exemplo, você está isolado socialmente. Você, quer queira, quer não, você tem que aprender a lidar com a dinâmica de videoaulas, de atividades, EAD, à distância. E você tem que aprender a estar longe de pessoas que você ama. E você tem que aprender, enfim, você já entendeu. Então, essa é a nova habilidade requerida, segundo Alvin Toffler, do século XXI. Agora, no início da frase, se fala o seguinte: não tente eliminar completamente os estressores. Quais são os estressores? Tudo aquilo que te causa estresse. Tudo aquilo que te causa mal. Tudo aquilo que você vê negativamente. O que ele está querendo dizer é: você não vai conseguir eliminar esse negócio totalmente. Não adianta. Você vai passar por uma situação estressante aqui e talvez você consiga superá-la, mas lá na frente vai começar e vai chegar outra. Então essa é a diferença do estresse, do resiliente e do antifrágil, como nós vimos. Então, não tente eliminar tudo. Sempre vai vir algo que vai lhe causar estresse e vai ter esse poder de pressionar você e as suas emoções. Então, ao invés de eliminar, você tem que aprender a saber lidar com esses estressores. E o que faz? E o que você faz para saber lidar? Trabalha as suas emoções. Trabalha as suas emoções, no que nós estamos começando a fazer aqui no quesito inteligência emocional. Lembra dos 4 pilares? Então, trabalhe as suas emoções. Preste bastante atenção agora, porque esse talvez dessa aula é o momento mais importante, que é o slide número 8. Você vai ver que tem lá 2 modelos, o modelo acima, o modelo reativo, e o modelo abaixo, que é o modelo antifrágil. 2 modelos. Todos nós ou reagimos de uma forma ou reagimos de outra. Ou você reage reativamente ou você reage de forma antifrágil. Qual a diferença, prof? No modelo reativo, se você olhar lá, você está na zona de conforto e você de repente passa por uma situação nova, diferente, difícil. No modelo reativo você entra em pânico, você fica com medo, você recua, você não quer passar por aquilo. No modelo antifrágil, você vai com medo mesmo. Guarda isso, essa é a grande diferença. O antifrágil não é aquele que não tem medo. É aquele que, não obstante ao medo, vai a si mesmo. Enfrenta a si mesmo, sabe que precisa enfrentar, sabe que precisa encarar, sabe que precisa lidar com aquilo. Por exemplo, você está prestes a fazer o Enem, ou prestar o vestibular, ou a entregar um trabalho de TCC, algo que vai ser decisivo nos seus estudos. Aquilo lhe causa um estresse, mexe com as suas emoções de tal maneira que sua
sua frio, suas mãos ficam suadas, você experimenta uma certa sensação de ansiedade, enfim. Isso tem o poder de paralisar você. No modelo reativo, você fica paralisado de tal maneira que você quer fugir disso. Você tem medo e quer fugir. No modelo antifrágil, não é que você não tem medo, não é que você tá o super-homem, a Mulher Maravilha, não. Você tem medo, mas você toma consciência de que você precisa passar por aquilo e conscientemente, com medo mesmo, você vai. Essa é a diferença. E aí, no modelo reativo ali na zona de reação, você acaba, por conta do medo, sendo visitado pelo estresse. Você adquire um momento de uma situação de estresse de tal maneira que isso reflete nas suas relações. Você grita com todo mundo, você é impaciente, você é ansioso. Diferente do modelo anti-estresse, que você passa por uma situação estressante, mas não permite que o estresse faça parte da sua vida. Então você faz o quê? Você supera. Você alcança objetivos, você aproveita o caminho, você gera aprendizado e isso gera o quê? Crescimento. Então esse é o grande diferencial entre o modelo reativo e o modelo anti-estresse. No slide número 8 está melhor explicado isso. Acompanha lá. Então, pessoal, no slide 9, para a gente estar quase fechando essa aula. Quando você passar por uma situação em que você começa a suar frio, como nós falamos, situação estressante, situação nova, situação diferente, é interessante você fazer esse teste que o slide 9 aí nos propõe. Começar a ter um diálogo interno consigo mesmo e se perguntar: essa batalha que eu vou enfrentar agora, esse momento que eu tenho que passar, esse negócio que está me causando medo, está sob meu controle? Eu controlo, por exemplo, o que as pessoas falam a meu respeito? Não controla. Eu controlo a pandemia? Não controla. Eu controlo as decisões governamentais a respeito do isolamento social? Não controlo. Eu controlo o que fulano, beltrano ou cicrano pensa de mim? Não controlo. Eu controlo o que os meus pais vão falar sobre mim, o que eles vão cobrar pra mim? Não controlo. Aliás, tudo que diz respeito a outras pessoas você não controla. Então, estressar-se por coisas, situações em que você não tem o controle, não está sob o seu controle, sobre a sua demanda, você não consegue controlar, ligar o botãozinho e desligar na hora que você quiser, é o primeiro passo para se tomar consciência. Ora, se não está sob meu controle, não adianta eu me estressar. É mais ou menos como o camarada que está no trânsito e começa a ficar estressado com o carro que está à frente parado no sinal vermelho. Ele não controla. A buzina que ele der, por mais alto que ele faça, ou por maior seja a quantidade de vezes que ele fizer, não vai fazer com que o farol fique verde, nem que o cara saia em arrancada. Assim também é com você nas várias situações. Por mais que você fique estressado, porque você soube que um amigo que você confiava muito, uma amiga que você confiava muito, falou alguma coisa a seu respeito que você não gostou e te desagradou, você não vai conseguir colocar na cabeça dessa pessoa que não era para ele ter falado isso. E você não vai poder controlar que ela fale ou não fale a seu respeito. Situações que você não tem controle, você precisa relaxar e fazer aquilo que está sob o seu controle. Ora, se você não tem controle sobre aquilo, duas situações: ou você aceita ou você muda. Você aceita o que você não controla e você muda aquilo que você tem controle. E o que é que você tem controle? O que você sente sobre o que te fizeram. Como diz aquela famosa frase que eu até esqueci agora do filósofo que a gente sempre fala. Lembrei, Jean-Paul Sartre. O que importa não é o que fizeram com você. O que importa é aquilo que você faz com o que fizeram com você. Quando você reage a alguma situação ou a alguma pessoa, lembre-se sempre disso. Você não está reagindo à situação nem à pessoa. Você está reagindo à forma em que as suas emoções ficaram em relação à pessoa ou à situação. Você está reagindo a você mesmo. Porque é possível que eu fale um elogio para você, por exemplo, e você escolha se envaidecer, se orgulhar, se sentir bem.
Mas é possível que eu fale uma crítica para você e você escolha ficar mal, se sentir inferiorizado. Observe, é uma escolha. Você pode ouvir o elogio e escolher não se envaidecer. E pode ouvir a crítica e escolher também não ficar triste, não ficar para baixo, não se sentir inferiorizado. É sempre uma escolha. Então, você tem o poder, o controle das escolhas que dizem respeito a você, mas não o outro. Mas você sempre escolhe se sentir desse ou daquele modo em relação ao que lhe acontece. Dicas finais para finalizarmos a aula no slide 10. Dicas finais. Primeiro, nem passado nem futuro. Lembra que falamos sobre ansiedade e depressão, não é? Ansiedade é essa nossa preocupação com o que está lá na frente e ainda não aconteceu, o futuro. E a depressão geralmente está associada ao que aconteceu lá atrás, passado. E a dica é nem passado nem futuro. É um desafio lidar com a ansiedade. Por isso, quando ela aparecer, vá retrocedendo até chegar no agora. O que é que isso quer dizer? Busque alguma coisa lá atrás que você se superou para trazer à sua mente a consciência de que você teve lá atrás capacidade para superar determinadas situações. E se você teve capacidade para superar determinadas situações lá atrás, você também tem capacidade para superar essas agora. Segunda dica, contato. Mantenha contato digital com seus amigos, com a sua família nesse momento de isolamento social. Naquilo que você puder, mande um oi, um obrigado, um tô com saudade, olha, bom saber que você está bem. Mantenha contato, não se isole. Porque isolar-se socialmente pode fazer com que você fique como que numa ilha, sentindo-se sozinho. E mesmo que você não tenha a companhia ali, porque você não está perto geograficamente, não tem a companhia física, você ainda tem a companhia digital. Você pode mandar uma mensagem, por exemplo. Terceira dica, olhe para si. Autoconhecimento e autogestão todos os dias. Isso que a gente está fazendo nas nossas aulas. Tenta tomar essa consciência todos os dias. O que eu estou fazendo agora faz bem para minhas emoções ou faz mal? Se faz mal, qual é a decisão que eu posso tomar diferente dessa que eu estou tomando? Qual que é a reação diferente dessa que eu estou reagindo, que ao invés de fazer mal, vai me fazer bem? Comece a criar essa dinâmica de fazer essas perguntas para você sempre. Quarta dica, rotina. A vida mudou, é fato. Crie uma rotina que seja positiva. Crie uma rotina que você se envolva com as suas emoções, consigo mesmo e com o outro, positivamente. Crie uma rotina. Qual que é a rotina? Lembra que eu falei? Corte aquilo que te faz mal. Foque naquilo que te faz bem. Crie uma rotina para isso. Quinta dica, notícias. Alimente-se de boas notícias. Você precisa se atualizar? Ótimo, beleza. Escolha um momento do dia para você se atualizar. Evite as fake news. E se alimente de boas notícias, porque por mais que você não perceba, o seu cérebro está consumindo tudo. E ele consome a partir das emoções mais do que o racional. Quando você lê uma notícia, ou você ouve algo, o que vai fazer com que essa notícia permaneça em você e fique ali dentro não é a parte racional da notícia, é a parte emocional. É quanto que ela te afeta emocionalmente, nos seus sentimentos. Lazer e saúde, procure cuidar bem. Nossa sexta dica da sua saúde: exercícios físicos, boa alimentação, sono e o que você puder fazer em casa para se sentir bem. Em termos de lazer, brincar, jogar, se divertir, se distrair, assistir um filme, exemplo. E última dica, nós vamos juntos, estamos juntos. Bom, galerinha, fechamos a aula. Tem mais 3 slides que são só frases, depois vocês vão lê-las. A cada 2 dias geramos um volume de dados equivalente ao que criamos no início do século 2003. Eu já falei dessa frase do Eric Smith. Depois tem a frase lá ali do Alvin Toffler, né? E uma frase que eu não falei: assistam um besterol, se desligue às vezes, se apoie uns nos outros, que é do Edu Albuquerque. Tava na frente aqui, do Edu Albuquerque. Então assista ali, divirta-se com algum besterol, por exemplo. Faça coisas leves, isso que ele quer dizer, tá bom? Então finalizamos a videoaula de hoje
eu vou passar para você mais um teste. Agora vai ser o teste antifrágil. Esse teste que está aí salvo, antifrágil, só explicando o que é que você vai fazer. Por exemplo, quando estou frente a novos cenários e projetos que vou realizar, que faço planejamento e tal. A. Considera a existência de cenários inesperados. B. Visualiza as estatísticas dos meses. Então você vê que tem para cada questão A, B e C. Para cada questão A, B e C. Então você vai fazer um X só numa questão. É uma resposta só, diferente do outro anti-estresse. Do teste anti-estresse é uma só para cada questão. Então você vai anotar ali, marcar a A, B ou a C. E no final, para você saber o resultado, você vai ver quanto você marcou de A, quanto você marcou de B, quanto você marcou de C. Então a maior quantidade vai estar ali ou no antifrágil, ou no resistente, ou no frágil. Você vai saber ao final do teste se você está mais para frágil, resistente ou antifrágil, tá bom? Faça o teste. Qualquer dúvida, fico à disposição nos grupos de WhatsApp, no meu privado, no meu e-mail. Qualquer dúvida sobre o teste, você pode me falar o dia que você quiser, não somente no dia da aula. E tamo junto, é nóis, até a próxima aula sobre inteligência emocional.